Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com a animação que ganhou o Oscar de melhor animação de 2024, O Menino e a Garça, de Hayao Miyazaki, uma lenda da animação japonesa que parece que está se aposentando agora. E é uma animação que finalmente chegou aí na Netflix para quem, como eu, estava curioso para conferir. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho ativo e bora conversar e criar algumas pontes com a animação vencedora do Oscar, O Menino e a Garça. Olha, os filmes do Miyazaki são bem bizarros no ponto de vista narrativo. Eu já trouxe aqui para o canal outros dois filmes bem famosos dele, né? A Viagem de Chihiro e Princesa Mononoke. E esse aqui, ele não é diferente nesse aspecto. Veja, no mundo ocidental existe uma linha clara entre o que é realidade e o que é fantasia ou sonho. Mas na visão de mundo oriental, isso não é tão claro assim. É por isso que num filme que nem Alice no País das Maravilhas, chega no final do filme e você sabe que tudo aquilo que você viu não passava de um sonho. Mas num filme como os filmes do Miyazaki, você sempre fica com aquela dúvida do que é que você está vendo. Se é realidade, se é um sonho, fantasia, se é uma metáfora que está passando dentro da mente ou das emoções do personagem. Eu não acredito, o Marrito se transformou num periquito. Eu sinto muito, pai. A minha dica, então, para você quando você vê um filme desse tipo é não tente entender, pelo menos não do ponto de vista racional, tá? Apenas aproveite aí a beleza da animação e deixa Deus falar com você através das cenas, por mais subjetivas que elas sejam. E é assim que a gente vai criar algumas pontes com O Menino e a Garça. Agora, por mais confuso que a história possa parecer em alguns momentos, uma coisa é certa que todo mundo concorda sobre esse filme, é que o assunto principal tratado aqui é o luto. O garoto, que é o protagonista da história, ele perde a mãe num bombardeio durante a Segunda Guerra, e aí ele vai morar com a sua tia. E a gente vê aí ao longo da história como que ele lida, né, com a perda da mãe, com todas as mudanças que acontecem na sua vida por conta disso, né? Ele muda de casa, ele muda de escola, enfim, várias coisas acontecem. E aí a gente vai vendo o processo dele lidar com tudo isso. E é essa parte de lidar com tudo isso que é meio que essa parte fantasiosa da animação, ou sei lá, uma metáfora se passando dentro do garoto, mas ao mesmo tempo é estranho porque não é só o garoto, né? Os outros personagens ali, o pai dele, as servas, a tia, todos eles experimentam e vivenciam essas coisas juntos, então parece ser algo real. Olha, a história que eu conheço é que o tio-avô da Natsuko era muito inteligente e construiu a torre. Não, isso não é verdade. Ela desceu do céu. Bom, de qualquer forma, a Bíblia ensina pra gente que não era pra ser assim, né? Que a morte, ela não devia existir. Ela é fruto, ela é consequência do pecado, da separação da humanidade de Deus. E a perda de um familiar próximo é algo tão sofrido que nos leva ao luto, né? Há muita tristeza, sofrimento, dor, choro, por causa dessa separação. Então, se você conhece alguém que está passando por um tempo assim, você deve acolher essa pessoa e chorar junto com ela. E se é você que está passando por um tempo assim, então não se isole, não se afaste, procure as pessoas que te amam de verdade e que estão dispostas a passar por essa fase da sua vida junto com você. Mas aparentemente não é bem isso que o protagonista da história faz, não é? Onde você está? Marrito! O que o Marrito faz então? Ele briga na escola, acaba se machucando com uma pedrada para poder fugir dessa situação, né, e não ter que lidar com ela, e acaba fugindo também da sua própria casa nova, se embrenhando ali no meio da floresta algumas vezes, e em um certo momento, com a ajuda de uma misteriosa garça, ele acaba encontrando uma torre ainda mais misteriosa e que ele em algum momento acaba descobrindo uma entrada e acaba parando num mundo fantástico. Nesse mundo ele conhece vários personagens interessantes, dentre eles o tio-avô, que é um velhinho
que vive meio que além do tempo e do espaço e fica lá equilibrando as peças para que os mundos e as suas variações temporais se mantenham inteiros. Ele consegue acessar qualquer universo e em qualquer tempo, e isso me faz pensar em alguns atributos de Deus, né? Como a onipresença, a onisciência, a onipotência, mas claro, apenas como vislumbres, né? Porque na visão do filme, esse personagem não é Deus, ele tem uma série de limitações também. Agora este mundo vai ficar bem por mais um dia. Mais um? Por que vai ficar bem só por mais um dia? Ainda sobre o tio-avô, é muito interessante ver duas relações em especial que acontecem com ele. A primeira eu diria que é a do periquito rei, que acha que pode barganhar com ele, né, barganhar com o divino e conseguir aquilo que ele quer. E sabe, muitas pessoas também se relacionam com Deus, ou tentam pelo menos, né, se relacionar com Deus desse jeito, achando que se elas fizerem certas coisas para Deus, então elas vão poder exigir de Deus alguma coisa em troca. Só que Deus não age assim. E aí, quando essas pessoas ficam iradas porque as coisas não aconteceram do jeito que elas desejavam, elas jogam tudo pro ar como uma criança manhosa. Isso é traição, Excelência! Como pôde colocar o destino de todo o Império em meras pedras? Espere. Não caia, não caia! Maldição! A segunda é a do próprio protagonista. O tio-avô, ele tá para se aposentar e ele quer passar então essa responsabilidade para o Marrito, alguém que é do seu próprio sangue e que ele julga ser uma pessoa digna. Só que o Marrito sabe que ele não é uma boa pessoa, ele se vê como um pecador, ele sabe que se ele tocar ali nas peças dos mundos, ele vai contaminar aquelas peças com maldade, deixando a solução ali para o problema algo impossível de ser feito. E é aí que filmes ocidentais e orientais divergem bastante. Porque se fosse um filme ocidental, com certeza ia ter alguma solução mirabolante para resolver o problema e terminar com um final feliz. Mas, num filme como esse daqui, você simplesmente aceita que não tem o que ser feito e no fim do filme todas essas outras realidades e tempos simplesmente se desfazem. Fui eu mesmo que causei essa cicatriz. Isso é um sinal da minha maldade. Eu não sou digno de tocar nessas pedras. Eu vou voltar pro meu mundo com a Natsuko, a minha mãe. Isso é interessante porque o pecado do ser humano, ele também contaminou toda a criação e não tem uma solução que o próprio ser humano pudesse apresentar para resolver o problema. Seria de fato impossível. Só um Deus sem limitações é que poderia conseguir intervir na história e resolver o problema, e foi isso que ele fez. Não em Um Menino e a Garça, mas na nossa história. Essa é a solução do Evangelho. Deus se colocou no nosso lugar e ele pagou a nossa dívida para poder equilibrar de novo a criação que a gente pôs em risco. E é ele também o único que pode nos levar para fora desse mundo de sofrimento e de dor do luto, porque ele levou sobre si não só o nosso pecado, mas também a nossa dor. Bom, o filme termina com o garoto voltando para sua vida normal em Tóquio e deixando todo aquele tempo de sofrimento para trás. O que me faz lembrar daquele velho ditado: não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. 2 anos após o fim da guerra, chegou o dia de voltar a Tóquio. Tudo nessa vida aqui são fases. Tudo muda, tudo passa, e isso nos dá a esperança de dias melhores. Mas tem algo que é eterno. Deus é. E o céu é, né? Porque o céu não é apenas um lugar. Ele é a própria presença de Deus, da qual a gente pode desfrutar eternamente. Então, se hoje você está sofrendo, se nesse mundo aqui você tem aflições, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e logo a gente vai estar junto com ele para todo sempre. Parece que a pessoa que esperávamos há muito tempo finalmente apareceu. Agora, se me permite, eu vou guiá-lo até a sua mãe. Até a minha mãe? Como você ousa?
A minha mãe tá morta! Bom, essas foram as minhas pontes com O Menino e a Garça, um filme muito bonito visualmente, com uma trilha sonora bem elegante, mas do ponto de vista do roteiro, bem bizarro, como é característico dos filmes do Miyazaki. Sinceramente, eu acho que a animação do Homem-Aranha e a animação Elementos da Pixar mereciam mais esse Oscar, viu? Mas, enfim, né? Inclusive, essas duas animações que eu acabo de citar, elas também já ganharam vídeos aqui no Ponte do Reino, então se você quiser, dá uma conferida aí em cima. Se você viu mais algum detalhe legal para criar uma ponte nesse filme que eu não mencionei, comenta aí embaixo que eu quero saber. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilha ele por lá com seus amigos, com seus familiares, no WhatsApp e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações, mesmo as mais bizarras.